paz, nosso Senhor amado, amados do Senhor, noiva do Cordeiro, santos do Senhor. Temos o privilégio de mais uma vez estar trazendo a palavra de Deus. E para a meditação dos irmãos, vamos estar abrindo nossa palavra lá em Lucas 15, que fala sobre os achados e perdidos da Bíblia, né? Fala sobre 3 parábolas seguidas que o nosso Mestre Jesus Cristo nos ensina. Vamos fazer a leitura então? Ouve-se, e chegando-se ele a todos os publicanos e pecadores para ouvir, os fariseus e os escribas murmuravam dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. E lhe propôs essa parábola dizendo: O que seria uma parábola? Parábola seria uma narrativa curta ou não, né? Com cunho de trazer um emprego de linguagem figurativa, para trazer uma lição moral, né? Um ensinamento para nós. Jesus usava muito esse tipo de figura de linguagem para estar trazendo ensinamentos para nós, né? Para nós e para a sua época em si, né? Então, assim, ele conta 3 parábolas e a primeira começa com a ovelha perdida. Vamos seguir a leitura, então. E Jesus propõe, então, a parábola, né? Verso de número 4. Que homem entre vós, tendo 100 ovelhas, perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vá após a perdida até que venha achá-la? E achando-a, põe sobre os seus ombros, jubiloso, ou na minha versão que eu tô falando gostoso, com alegria, né? E chegando a casa, convoca seus amigos e vizinhos, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque achei a minha ovelha perdida. Digo que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que 99 que não necessitam de arrependimento. Oh, glória a Deus! Deus é bom e é maravilhoso. Então aqui está falando de uma ovelha que faz parte de um rebanho, né? Que se perdeu. Essa ovelha a gente pode estar trazendo para nós, que são aqueles irmãos que por muito andaram na casa do Senhor, mas se perderam. Foram se perdendo, foram se distanciando da casa de Deus, aí começaram a não vir mais na casa de Deus, começaram a se afastar, se afastar, se afastar. Só que dentro deles a genética da ovelha, né? Ele sabe que ele é uma ovelha. Ele sabe que quando ele põe a cabeça no travesseiro, os pensamentos vêm, a falta da igreja vem, a falta da comunhão vem, de estar longe da casa de Deus. E ele não tem forças para voltar. Então é necessário que um pastor ou um amigo cristão venha estar falando a palavra, venha estar abraçando, venha estar amando, venha estar cuidando e trazendo de volta para o rebanho de Cristo, né? Então é muito importante a gente ter pessoas como referência na nossa vida para nos ajudar a nos mantermos dentro da casa de Deus, dentro da igreja, dentro do aprisco, dentro do rebanho do Senhor. Amém? E em Apocalipse 5, verso de número... melhor dizendo, Apocalipse 2, verso 5, a primeira parte diz: Lembrai-te, pois, onde caíste, arrependa-te e pratica as primeiras obras. Ou seja, você é ovelha. Então, cair é do homem. Então, quando acontecer de você cair, lembra-se de onde você caiu. Se arrependa e volta às primeiras obras, volta a praticar, volta a ter comunhão, volta a frequentar a igreja, volta a frequentar os grupos de orações, volta a estar num lugar de fé, um lugar que vai acrescentar a tua fé, porque a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então é dentro da casa de Deus que você vai ser ovelha. Você só vai ser igreja se você estiver dentro da casa de Deus, não sozinho. Hoje tem se pregado, tem se aprendido que você não precisa de igreja. É mentira de Satanás. É para que você, ovelha, venha estar distante da casa de Deus e venha ser um alvo fácil para Satanás. Porque você desgarrada, você
você está sujeito a toda sorte de ataque de Satanás. Você está frágil, você está desprotegida, você está descuidada, a sua mente está vazia. Então torna um campo fácil e fértil para Satanás agir e te tragar como ovelha. Então, amados, vamos voltar à casa de Deus, vamos voltar a estar com o povo de Deus, né? Isso aí, no caso, para mim e para você que estamos aqui, lembrar dessas pessoas que estão fracas na fé, que estão caídas, que estão sem energia, e vamos estar orando, vamos estar visitando, vamos estar cuidando, vamos estar fazendo o ID do Senhor, que está lá em Mateus 28:19, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, e aquele que se arrepender será salvo. Então, assim, nós estamos dentro da casa do Senhor, atrás dessas ovelhas, pastores atrás das ovelhas, irmãos atrás das ovelhas, vamos se importar com os nossos irmãos. Amém? Glória a Deus. Agora vamos estar falando do segundo ponto aqui, que é a dracma. A mulher, seguindo a leitura aqui que está no verso de número 8. E qual mulher que tendo 10 dracmas e perde uma dracma, não acende uma candeia e varre a casa e busca com diligência até achar? E achando-o, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Oh, glória, aleluias. Então, amado, como na primeira passagem que a gente viu aqui sobre as ovelhas, elas se perderam, elas foram para fora, elas se distanciaram da casa de Deus. Aqui Jesus continua dizendo para os fariseus, para os pecadores que estavam ali: ei, tem gente perdida aqui dentro. Tem gente que está perdida dentro da casa de Deus. E como você sabe que você está perdido, irmão? Fica aqui alguns sinais para você identificar, porque lá em Coríntios fala para examine-se o homem, pois a si mesmo. Então, assim, analisa você mesmo, querido, se você não está perdido na casa de Deus, enganando a si mesmo. Quando o pastor, por vezes, pede para, vamos abrir a palavra de Deus, aonde está a tua mente? Onde está o teu coração? Porque a Bíblia também fala que onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Aonde que está o teu coração nesta hora? O seu corpo está aqui presente, mas a sua mente está lá fora. Está desconectada com a palavra, está desconectada com o louvor, está desconectado com a casa de Deus. Você está perdido dentro da casa de Deus, amados. Hoje é dia de se arrependermos. Hoje é dia de voltarmos às práticas das boas obras. Hoje é dia de estar sensíveis à voz de Deus e pedir ajuda. Pedir ajuda para os irmãos que vocês têm como referência. Não olha para aquelas pessoas que dão maus testemunhos, que são maus exemplos. Mas olhem para aquelas pessoas que vocês veem que é um bom exemplo, que pode ensinar algo bom para vocês, que pode ajudar vocês no momento difícil, no momento de distanciamento da palavra, de esfriamento espiritual. Porque se o pastor pede para você abrir a palavra e você pega o seu celular com pretexto que vai abrir a palavra e você abre em qualquer outro conteúdo e fica olhando, irmãos, olhando o Instagram, olhando um Facebook, ou até mesmo jogando dentro da casa de Deus, cuidado. Cuidado. Cuidado, porque você está desviado dentro da casa de Deus. O fato de estarmos aqui não garante irmos para o céu. O fato de estarmos dentro da igreja de Deus não garante isto. O que garante é a sua vida, a sua sinceridade em caminhar com o Senhor. Tanto dentro da igreja quanto fora da igreja. Amém? E na parte B de Apocalipse lá 2:5, olha o que a Bíblia fala. Lemos a parte A, agora vamos ler a parte B.
a parte B está falando o seguinte: quando não, brevemente a te verei, e tirarei o seu lugar no castiçal, se não te arrependerdes. Amados, não receba essa palavra como uma palavra dura. Porque Apocalipse, muitos têm medo de ler Apocalipse achando que é uma palavra dura. Ah, é a ira de Deus derramada sobre vós, sobre a humanidade. Mas na verdade não é, amados. A revelação vem da palavra véu, hell, que dá origem à palavra véu. Lembra quando Jesus foi morto e ressuscitou? O véu do templo se rasgou. Aquilo aí foi a revelação. O que há por trás do véu. Então o Apocalipse é a revelação daquilo que era oculto para nós. Então Deus trouxe a revelação. Então, amados, tome cuidado. Tome cuidado para que não venha ser tirado de você a sua parte no céu, a sua parte na igreja. Mas como aqui está falando, se você não se arrepender, ou seja, você está vivo, você tem a oportunidade de se arrepender, de se voltar ao Senhor, voltar às boas obras. Amados, eu não estou julgando, porque por vezes, eu tenho mais de 20 anos de convertido, então por vezes eu me via perdido dentro da casa de Deus. Por isso que Deus falou muito forte ao meu coração acerca desta palavra, porque eu também me achava desta forma. E é muito bom quando você passa a ter comunhão, quando você consegue se analisar e se avaliar e falar assim: Senhor, eu estou perdido dentro da tua casa. Me ajuda, me dá força. Me dá força. Me dá força para continuar a professar a fé, a ser um exemplo às pessoas, a não viver uma vida de duplicidade, mas uma vida íntegra diante do Senhor. Senhor, me ajuda. Porque a Bíblia fala lá em Atos 3,19: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que venha ser apagados seus pecados e venha assim o tempo de refrigério pela presença do Senhor. Então, assim, arrependa-se. 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 Para que volta até a comunhão com o Senhor. Porque não tem nada mais gostoso na vida do que você sentir a presença do Pai. Você se sentir protegida. No mundo que estamos passando por tantas dificuldades, tantas coisas difíceis têm nos acontecendo, tantas coisas têm acontecido ao mundo, a gente se sentir seguro nos braços do Pai, sabendo que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam o Senhor, como está lá em Romanos 8:28. Então, assim, momentos de a gente estarmos firmes, alicerçados na palavra de Deus, para a gente ter essa segurança da salvação, porque a salvação está determinada para aqueles que perseverarem até o final. Então sejamos nós essa geração que vamos ver o Senhor. Amém? Glória a Deus. Seguindo a palavra agora, vamos passar para a terceira parábola, que é a do filho pródigo. Seguimos a leitura. Esse, no caso, já seria o segundo ponto. Segundo ponto não, perdoe-me. Perdoe meu nervosismo. Seria já o terceiro ponto, que é o filho pródigo. A primeira seria a ovelha, a segunda a dracma e o terceiro o filho pródigo. Amém? Vamos seguir então a leitura. E disse um certo homem que tinha 2 filhos. E o mais novo deles disse ao pai: dai-me parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu a eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, juntando tudo o que tinha, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou toda a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos, e desejava encher o estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Ou seja, chegou no fundo do poço, amados. E como eu costumo falar, o fim do poço não é tão ruim assim. Você fala: irmão, mas como assim não é tão ruim? Não é tão ruim, porque quando você chega no fundo, o único caminho que você tem é olhar para cima. Não tem como você descer mais. É olhar para cima e lembrar que você tem um Deus, você tem um Pai, você tem um pastor.
Você tem um bom pastor do seu lado. E cabe a você agora escalar, subir, sair desse buraco que você entrou. Que você proporcionou isso a você mesmo com as suas atitudes e escolhas erradas na vida. Então hoje é dia de você sair do poço. Hoje é dia de você começar a subir. Você voltar para ter comunhão com o Senhor. A voltar aos braços do pastor amado. Só depende de você, amado. Só depende de mim. Aleluias. E tomando em si, disse: quantos jornaleiros do meu pai têm abundância do pão? E aqui eu padeço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante a ti. Já não sou mais digno de ser chamado seu filho, faz-me como um dos seus jornaleiros. Amados, por que ele chegou nessa consciência de falar, chegou nessa consciência de falar assim que já não é mais digno de ser chamado de filho? Lá em Hebreus 9:16, olha o que a Bíblia nos diz. Porque onde há testamento é necessário que intervenha a morte do testador. Ou seja, quando ele pediu no início: Pai, da parte dos meus bens, ele falou para o pai dele, em outras palavras: Pai, para mim o Senhor morreu. Eu não quero ter comunhão com o Senhor, para mim o Senhor morreu. Dá-me o que é meu por direito, aonde que tem direito, até mesmo porque o contexto histórico diz o seguinte, que quem que era o recebedor das bênçãos do pai quando morria? O filho mais velho, o primogênito. Então ele não tinha direito. O primogênito, por sua vez, ia dividir conforme queria para os seus irmãos. Então quando ele faz isso aqui, ele quebra todas as leis. Ele fala: Pai, para mim o Senhor morreu. Para mim o Senhor morreu. E vamos dar sequência ao texto e vocês vão entender com clareza o que eu vos digo nessa hora. E levantando foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai que moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se ao pescoço e o beijou. E lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou mais digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa o melhor vestido, e vestiu, e põe um anel na sua mão e alparcas nos seus pés. Restauração de aliança. Ei, aquele filho que estava morto, o pai recebeu ele com misericórdia e restabeleceu a aliança com ele. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e perante a ti, já não sou mais digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa um melhor vestido, e vestiu. E põe um anel na sua mão e alparcas nos seus pés, e trazendo o bezerro cevado, matou, comamos e nos alegramos, porque este meu filho estava morto, e reviveu, e tinha se perdido, e foi achado. Olha aí, ó, o que eu falei para vocês. Em Hebreus 9:17, diz assim, ó: Porque um testamento tem força onde houver morte, ou terá ele algum valor enquanto o testador vive? Então o pai também tinha essa consciência, que o filho com aquela atitude falou para ele que ele estava morto para ele, que não queria mais ter comunhão com ele, que queria viver uma vida de qualquer jeito, sem honra, sem submissão, ser dono do seu próprio nariz. E em muitos casos, amada, o fato você querer essa dependência, independência, faz com que você morre. Quantos não têm se desviado da fé quando conseguem uma independência financeira? Ao longo desses anos, analisa a sua vida, analisa as pessoas que já não estão mais do seu lado, que queriam atingir uma independência financeira, trabalharam, estudaram, veio por mérito, não veio por demérito, veio por mérito. E estudaram, alcançaram, trabalharam, se esforçaram. Aí quando conseguiram uma vida financeira, cadê elas? Agora elas estão tão abastecidas que não tem tempo mais de ir na casa de Deus,
não tem mais tempo, porque agora ela tem tempo para. Ela quer pegar esse tempo, esse dinheiro, essa estrutura financeira e gastar com prazeres. Eu conheço pessoas do altar que se desviaram. Que quando estavam andando de carrinho velho, que não tinha malemar chegava na igreja, estavam firmes no Senhor. E quando a gente acompanhou esse processo de melhora financeira dessa pessoa, essa pessoa comprou um carro melhor, já não vinha mais. Já não vinha mais porque sempre estava em viagens. Sempre estava curtindo a vida. Cuidado, amados. Cuidado. Cuidado para que a vida não venha te tragar. Satanás não venha com esses enganos e te dar uma vida mais próspera e você venha se perder pelos caminhos. Cuidado. Cuidado. E dando sequência aqui ao texto, lá no verso de número 25, e o seu filho mais velho que estava no campo, quando veio, chegou perto de casa e ouviu a música e as danças, e chamando um dos seus servos, perguntou o que era aquilo. E eles lhe disse, veio o teu irmão, e o teu pai matou um bezerro cevado, porque recebeu eles são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. Saindo o pai, estava com ele, mas ele respondeu-lhe, disse ao pai, eis que te sirvo há tantos anos, e nunca transgrediste um dos teus mandamentos, e nunca me deste um cabrito para alegar-me com os meus amigos. E vindo, porém, este teu filho, desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, e matastes o bezerro cevado. E ele disse, filho, tu sempre está comigo. Todas as minhas coisas são suas. Mas era justo alegrarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e achou-se. Aqui Jesus pega as duas parábolas do que se perdeu fora, do que se perdeu dentro, e mostra em uma só que tem pessoas que estão dentro de casa perdidas. O filho mais novo, como a ovelhinha, na primeira parte, foi se distanciando e quis ir para o mundo. E se perdeu. Mas conseguiu voltar para a casa de Deus. E o mais novo, com a síndrome do fariseu, achando que era o religioso, que tinha comunhão com o pai, que tinha que o pai tinha obrigações com ele, ele se achava mais santo, mais digno. O que ele faz? Ele não só não reconhece que está perdido dentro de casa, mas também não usufrui da presença do Pai. Não usufrui daquilo que Deus pode lhe oferecer, daquilo que está proposto para quem é fiel. Então, amados, é noite de não estarmos julgando como o seu irmão está, mas se avaliar, se analisar e como nós estamos na presença do Pai. Será que em qual dessas situações, de qual dessas parábolas nos encaixamos melhor? Qual a aplicação que vamos fazer acerca da palavra de Deus que ouvimos essa noite? Porque a palavra ela vem com o intuito de promover algo, alguma mudança dentro de nós. Então, de qual forma vamos deixar que o Espírito Santo fale conosco e nos transforme? Antes que seja tarde demais, amados. Antes que venhamos nos perder, venhamos perder a nossa salvação. Que saiba que a salvação é individual. A salvação você não vai grudar no calcanhar da sua esposa, você não vai grudada no calcanhar do seu marido. Filhos, vocês não vão grudado no calcanhar dos seus pais. A salvação é individual. Jesus verteu seu sangue ali na cruz por cada um de nós, mas é no individual, não é no coletivo. É para os que perseverarem. É para os que levarem realmente a sério o sacrifício de Jesus. Ser cristão, no original, diz ser pequenos cristos.
Eu e você temos sendo pequenos cristos, temos sendo exemplo para as pessoas, somos exemplos para as pessoas onde estamos inseridos. Então que cada um de nós venhamos ter essa interrogação dentro de nós. Em qual desses pontos nos encaixamos? Mas saiba que o nosso Deus é um Deus de misericórdia. É um Deus que salva os vivos, não os mortos. Quem morreu, a Bíblia fala que segue-se o juízo. Então a salvação é para nós que estamos vivos. O arrependimento é para nós. Lá 1 João 9 diz: se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, amados, é noite de arrependimento, é noite de confessarmos nossas culpas. É noite de lembrarmos que temos um pastor. O pastor Bruno está aqui para nos ajudar. Temos uns aos outros, não é viver em comunidade, então temos uns aos outros. Se você tem uma dificuldade, amados, tem a liderança que você pode estar se aproximando, ou alguém, uma referência cristã, de fato, que você saiba que seja cristão, e leva ele para sua casa, para o meio do seu seio ali, e abra o teu coração. Se conserte antes que seja tarde demais. Se conserte. Essa noite é noite de arrependimento. Se alguém está precisando de uma oração, de se arrepender de fato, se ponha de pé. Eu já estou de pé. Então se ponha de pé e venha receber uma oração. E se for um assunto que é difícil de falar em público, convida um irmão de confiança cristão até a tua casa. Eu me disponibilizo com a minha esposa. Acredito que o pastor também, Bruno também. Acredito que a liderança daqui também. Eu falo por mim, mas eu falo por eles também, porque eu vejo neles pessoas de Deus. Então é momentos, amados, de a gente pedir ajuda, socorro, antes que seja tarde demais. Antes que venha a morte sem nos avisar e nos ceifa de uma vez por todas da presença de Deus. Amém? Esta é a palavra. Espero que o Espírito Santo tenha falado com vocês. Me desculpa, porque é difícil falar em público, não é fácil. Mas é com muito temor e tremor diante de Deus que eu trago essa mensagem para cada um de vocês. Amém? Que Deus abençoe e que Deus os guarde e o livre de todo mal.